Missão Católica. Oferecimento. Grupo Cruzeiro Católico. Retiro espiritual em alto mar. Cuidador, missão ou vocação? Como saber que chegou a minha hora de cuidar de alguém? O que eu devo fazer para cuidar de uma pessoa doente? Câncer, quem eu amo contraiu essa doença. E agora? O que fazer? Minha mãe está acamada. Sou eu ou é outra pessoa que deve cuidar dela? Enfim, estou preparado para cuidar de alguém doente? Essas são algumas das muitas perguntas que fazemos quando nos deparamos com esta realidade. O sofrimento não escolhe a forma pela qual vem nos visitar. E cuidar de um doente pode trazer até mais sofrimento para quem cuida do que ao próprio doente. Eu particularmente passei por isso recentemente com a minha mãe durante 7 anos e agora vivo a mesma realidade com meu pai. E por isso sei muito bem o que significa cuidar de uma pessoa doente. Santa Faustina dizia que quando há uma pessoa doente em nossa casa, é o próprio Cristo que está a nos visitar. É um momento de grande graça poder cuidar de alguém doente, dizia ela. Mas na prática, viver esta realidade é muito difícil. Cuidar de um idoso debilitado ou de uma pessoa doente em estado terminal não é uma missão fácil de se viver. Poucos conseguem sair ileso depois de cuidar de alguém por um longo tempo. Normalmente, as pessoas até adoecem junto com o convalescente, justamente porque poucas vezes na vida estamos preparados para esse tipo de missão. Então, neste caso, o que fazer? Como podemos receber Cristo em nossa casa quando nos vemos no dever de cuidar de um familiar doente? É possível enxergar Cristo no meu irmão flagelado pelo câncer enquanto sou visitado pela cruz? No depoimento de hoje, vamos conhecer a impressionante história da Fernanda, que muito embora tivesse o amparo da sua profissão como psicóloga, viveu a intensa dor do martírio branco ao cuidar do seu irmão oncológico em fase terminal e como ela conseguiu enxergar o próprio Cristo na pessoa dele. Era difícil, né? A rotina era uma rotina intensa. O meu irmão chegou um momento que ele precisava de alguém com ele 24 horas, né? Ele não conseguia comer sozinho, ir ao banheiro sozinho, enfim, ele não conseguia dar conta de se virar, né, na cama. Às vezes o corpo doía, ele precisava de alguém ali para mover ele na cama. Então, era uma rotina pesada, sabe? Dolorosa e que era cansativa, mas que a gente só deu conta, né? Porque a gente começou num certo momento a enxergar no meu irmão ali, né, o próprio Cristo. Nesta aula de hoje, juntamente com a Fernanda, vamos compreender melhor essa missão do cuidador e como podemos fazer deste momento de cruz um tempo de graça para nossas vidas. Fique até o final desta aula, pois vamos encontrar diversas pistas que podem nos ajudar a enfrentar as dificuldades próprias de um cuidador e, ao mesmo tempo, fazer deste momento um tempo forte de visita de nosso Senhor. No primeiro momento, pode até parecer meio esquisito dizer isso, não é verdade? Mas depois desta aula, você vai ao menos entender que cuidar de um doente é uma missão tão importante quanto pregar a palavra de Deus. E olha que cuidar de um doente é a pregação mais concreta de se fazer. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa Na Escola do Sofrimento. Este programa é uma escola pela qual você e eu podemos aprender a ressignificar os sofrimentos
que nos visita todos os dias. Mas que bom que você está aqui comigo neste programa para aprendermos com a Fernanda a acolher Jesus Cristo em nossa casa quando assumimos o papel de cuidar de um familiar convalescente. O sofrimento ele faz parte, né, da nossa existência humana, não tem como passar por essa vida sem experimentar, né, o sofrimento, mas a gente sempre tem aquele sofrimento que, digamos assim, ensina uma lição maior e que a gente percebe que talvez seja um sofrimento mais considerável, né? E eu passei sim, sabe, Marcelo, por um sofrimento em 2013, quando o meu irmão, um irmão muito querido, muito amado, poucos anos mais velho que eu, esse meu irmão, então ele passou mal, né, e ele morava sozinho na época, e a minha mãe me ligou pedindo que eu fosse até lá, ele estava com uma febre muito alta e ela preocupada por ele morar sozinho. Então eu fui e trouxe, né, o meu irmão para minha casa, levamos para o médico e o primeiro diagnóstico, a primeira hipótese era uma dengue, estava tendo um surto, né, de dengue aqui na região. E nós ficamos tranquilos, era uma dengue, enfim, ele foi medicado, voltou para casa, mas o quadro foi se complicando e um momento ali, quando eu olhei, ele estava se contorcendo de dor e a gente viu que a situação, né, estava mais séria do que a gente imaginava, levamos ele para o hospital novamente e aí nós descobrimos que ele estava com um quadro de infecção muito grave, a gente não sabia o que estava gerando a infecção e meu irmão foi submetido a uma cirurgia de urgência, né, e no momento que os médicos fizeram a cirurgia, eles constataram um câncer, né, um câncer de intestino, que já estava num estágio assim muito avançado. E naquele momento, sabe, quando os médicos vieram, né, e conversar com a gente, me dar aquela notícia, o meu chão, né, se abriu, porque o meu irmão ele tinha 30 e poucos anos, ele estava noivo, ele ia se casar em breve, tinha acabado de se formar na faculdade de engenharia, estava cheio de planos, de sonhos, era um menino com muita vida, sabe? Muita alegria, tinha muitos amigos, era aquela pessoa que onde ele estava tinha uma roda de gente em volta e todo mundo rindo, porque ele transmitia muita alegria. Então ele era pura alegria, ele era alegria, digamos assim, né, da nossa família, da nossa casa. Pega, Malu, pega aqui. Pega mais, Malu, pega mais. Se eu tiver E aí quando o médico falou que ele estava com câncer, né? E eu me lembro que o médico usou a palavra sobrevida, né? Ele falou assim que não havia o que ser feito, né? Não tinha o que se fazer, a medicina não tinha o que fazer. Ele iria fazer um tratamento, mas seria um tratamento paliativo que daria para ele uma sobrevida de qualidade. E eu lembro que eu fui pesquisar, né, o significado da palavra sobrevida e aí era um resto de vida, né? O pouquinho de vida que ainda o meu irmão teria. Bom, no momento em que eu recebi, sabe, o diagnóstico, eu experimentei um misto, né, de emoções, um medo muito grande, uma tristeza também, né, profunda ao ouvir ali aquelas palavras e esperança também, porque apesar de estar ouvindo aquilo ali, eu tinha muita esperança, né, de que Deus iria intervir, de que um milagre iria acontecer, de que o meu irmão iria ser curado. Então era um misto, né? Um misto de emoções assim que eu experimentei naquele momento. Bom, eu me lembro que um ano antes, né, mais ou menos, da gente receber esse diagnóstico, eu morava com a minha família em Belo Horizonte e nós já tínhamos um desejo de voltar para Ipatinga. Meu marido já trabalhava numa empresa que tinha já naquela época a possibilidade de trabalhar em home office. Ele já havia solicitado, mas não tivemos resposta. E quando a nossa primeira filha fez um aninho, ele recebeu um e-mail autorizando ele a trabalhar de home office, o que possibilitaria a nossa volta. E no momento em que nós recebemos aquele e-mail, eu senti no meu coração que esse nosso retorno, né, seria por conta de uma missão, que nós estávamos voltando para cumprir uma missão, né? Então, no momento que o médico deu aquele diagnóstico e falou que o meu irmão estava, né, isso já um ano depois, quando o médico deu aquele diagnóstico e falou que o meu irmão estava com aquela doença, eu
percebi ali, né, clareou, e eu percebi que aquela era a nossa missão, era por isso que o Senhor tinha providenciado o nosso retorno. E aí eu assumi os cuidados com meu irmão e trouxe meu irmão para minha casa, até porque os meus pais já idosos não tinham condição de assumir, né, toda aquela dinâmica de cuidar de um paciente oncológico. Então nós trouxemos, eu e meu marido, trouxemos o meu irmão e começamos ali, né, a cuidar dele. O paraíso agora está mais perto de você. A rede Tom Zero traz 2 opções de hospedagem em Arraial da Ajuda, Bahia. Monte Ararate e Monte das Oliveiras. Aqui você tem qualidade com excelência. Ligue e reserve sua casa e venha desfrutar das belezas e encantos de Arraial da Ajuda. Venha, o paraíso te espera. Autoescola Mundial Pérola. Eu tava dirigindo sem habilitação, o guarda me parou, olha só que confusão. Eu fui multado e tomei uma decisão. Na Mundial Pérola fiz minha habilitação. Uma autoescola completa com uma equipe super qualificada e atenciosa para você que precisa fazer a sua primeira habilitação. A Mundial Pérola é a solução pra você dirigir sem preocupação. A Mundial Pérola não tem comparação, é você de carteira na mão. Autoescola Mundial Pérola, a melhor autoescola de GV. Telefone 3221-2334. Autoescola Mundial Pérola. Com os produtos Maior Química, sua casa fica limpa e livre dos germes e bactérias. Temos uma linha completa do desinfetante Mágico Maior em 7 fragrâncias. O amaciante macio que vai deixar sua roupa macia e perfumada. E o Pinho Gel Mágico, um poderoso multiuso concentrado para as mais diversas aplicações. Produtos Maior Química, tudo o que sua casa precisa para brilhar. À venda nos supermercados e mercearias da cidade. Lazer, descanso e aventura em um cenário perfeito, com toda a estrutura que você precisa, é no Vale Silvestre Ecopark. Localizado no Pico da Ibituruna, bem perto do centro de Governador Valadares. Suítes, chalés e várias atividades de lazer, culturais e esportivas. Desfrute o melhor em um clima agradável e o melhor da deliciosa culinária mineira, entre outras variedades. Vale Silvestre Ecopark, todos os dias de portas abertas para você. Box do Sabor, seu jeito fácil e barato de comer em Valadares. Missão Católica, oferecimento. Grupo Cruzeiro Católico, retiro espiritual em alto mar. Venha derramar o teu sangue redentor, cura minhas feridas, sarar a minha dor. Venha derramar o teu sangue redentor, cura minhas feridas, sarar a minha dor. E vamos juntos rezar o segundo dia da nossa novena perpétua a Jesus das Santas Chagas. E eu convido você a mandar as suas intenções 41 3221 6060. Rezemos. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde.
Senhor Jesus, foste levado na cruz para que, por vossas santas chagas, sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, Senhor, coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Acompanhe agora esse testemunho que nos foi enviado, e você pode enviar o seu testemunho, que nos edifica na fé desta grande devoção de Jesus das Santas Chagas. Acompanhe. Eu vim no retiro agradecer que eu tive um câncer de mama há 10 anos, eu fui curada. Daí, o ano passado, apareceram os nódulos embaixo do meu braço. Eu fiz a biópsia, a princípio eles não conseguiram diagnosticar nada. Daí, em fevereiro, eu fiz outro diagnóstico. Mas antes disso, eu fiz um propósito de vir no retiro. Daí eu comprei o ingresso e fiz a biópsia, a segunda biópsia. Na segunda biópsia, eu fui curada. Não tenho nada, só vou ser acompanhada pelo médico. Graça alcançada, graça testemunhada. Toca o sino, sacristão. Glória a Jesus dos Santas Chagas. E acompanhe agora este material para você saber mais e mais da obra Evangelizar. Acompanhe. Através da Capelinha de Jesus das Santas Chagas, chegamos aos lares de inúmeras pessoas pelo Brasil e pelo mundo. São milhares de pessoas que recebem graças pela intercessão de Jesus das Santas Chagas, como a nossa líder mensageira, Rita de Cássia. Eu tenho alcançado muitas graças desde que me tornei mensageira da Capelinha. E uma delas foi quando fui ao médico e ele disse que eu tinha lúpus. Então eu fiquei muito preocupada com isso e entreguei totalmente, pedi a Jesus que derramasse uma gota do sangue dele sobre mim, sobre essa enfermidade, e que me curasse. Então, depois do tempo, procurei outro reumatologista, pedi novos exames e falou que eu ficasse tranquila que eu não tinha essa doença. Então eu creio que Jesus das Santas Chagas me curou. Seja você também um líder mensageiro das Santas Chagas. Acesse evangelizarepreciso.com.br e saiba como. Ah, querido filho, torne-se um associado, vem fazer parte desta família. Eu espero que você, que já é associado, seja fiel, e você sabe quantas graças Deus tem derramado pela obra Evangelizar é Preciso, rádio, televisão e as redes sociais. Filhos, você acredita? Ajude-nos. 41 3221 6060. Evangelizar é preciso. E vamos à bênção da casa. Que a vossa divina bênção os acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os seus pensamentos e que seu poder haja por eles em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, nos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde.
que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Missão Católica. Oferecimento. Grupo Cruzeiro Católico. Retiro espiritual em alto mar.